Hoje no Fé e Moral iremos falar um pouco sobre a pessoa e a experiência com o Espírito Santo. Estamos nos preparando logo após a Páscoa para o Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica que já existia para se comemorar a entrega da Tábua da Lei. Entrega essa feita a Moisés. Também era feito para comemorar, para festejar, celebrar, e era tido como a festa das colheitas. Então, 50 dias após a Páscoa judaica, havia essa festa de Pentecostes. E claro que não de forma coincidente, mas por providência de Deus, 50 dias após a Páscoa, os discípulos estavam reunidos, como fala em Atos 2, fala o seguinte: chegando o dia de Pentecostes. Chegando, ou seja, já havia esse dia, porque ele já era esperado. E o Senhor vai pegando essa festa que já existia e dá um novo sentido. Ou seja, a verdadeira lei que em Ezequiel o Senhor promete na sua palavra, em outros livros da Escritura, em Joel capítulo 3 é um dos mais conhecidos, em referência a Atos 2, que iria derramar seu Espírito Santo, iria escrever a nova lei, a sua lei no coração dos homens. Então isso vai se cumprindo em Atos 2. Ou seja, a grande festa das tábuas da lei se cumpre naquele dia, de forma concreta, porque o Espírito Santo, que é conhecido no Antigo Testamento como o dedo de Deus, ele vai escrevendo no coração do homem a lei verdadeira do amor. É o Espírito Santo que é conhecido como o amor do Pai e do Filho. Também a festa da colheita, sim, porque é o Senhor que vai levando as pessoas a gerarem frutos de paciência, de alegria, de bondade, de misericórdia, ou seja, os frutos do Espírito. Então o Espírito Santo vai preparando o terreno. É isso que nós rezamos no Vinde Espírito Santo: renovai a face da terra. E essa terra é a terra que é o próprio homem, é a terra que é o coração do homem, mas também é toda a humanidade que nós clamamos. Então, nesse dia é a festa das tábuas da lei. E, repito, no nosso coração é essa grande tábua da lei que o Espírito vai usando a graça de ter uma vida renovada, um novo coração. E a festa da colheita, onde o Espírito nos vai fazer colher todos os frutos que Ele mesmo nos traz, porque o Espírito Santo, ele vem com tudo o que é e tudo o que tem, ou seja, ele traz todos os seus dons. No Antigo Testamento não se tinha ainda a compreensão sobre a Santíssima Trindade. Então essa ideia de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, como nós temos hoje, no Antigo Testamento, antes de Jesus, não se tinha. Então isso vai amadurecendo. E quando Jesus se encarna, se faz homem, ele vai revelando o rosto do Pai, mas ele também revela que existe o Espírito Santo. E que ele, quando subir ao Pai, irá enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que vai advogar, aquele que vai transformar os corações, aquele que vai ensinar a verdade. Então não é como algumas religiões falam, aliás, não religiões, mas seitas, que entendem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Isso para nós entendemos que é uma mentira. Nós não entendemos dessa forma. O Espírito Santo não é simplesmente a força de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus com Pai, é Deus com Filho. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas, distinta, mas com igual natureza e igual poder. E recebe igual adoração por nós. Então o Espírito Santo ele tem duas ações de forma concreta que a Bíblia mostra. Primeiro, uma ação santificante, ou seja, são os dons infusos que nós recebemos no batismo. Esses dons são dons que nos santificam, nos dão um novo coração, uma nova forma de pensar, nos tornam, como o próprio nome diz, pessoas santas, separadas, consagradas a Deus, que lutam contra o pecado, que são pacientes, que são misericordiosas, que têm uma caridade grandiosa, ou seja, que têm uma vida muito parecida com aquilo que Jesus fala. Sede perfeito como vosso Pai é perfeito.
São pessoas que vão buscando uma intimidade profunda com Deus. São os 7 dons que nós estudamos na Crisma e rezamos com ele, que fala em Isaías capítulo 11. Espírito de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Os 7 dons do Espírito Santo. Existe até uma oração latina, que é o Veni Creator Espírito, que pede os 7 dons do Espírito. Então são os dons que, de forma pessoal, me fazem ser uma pessoa santa. Uma pessoa que tem ódio, aversão ao pecado. Não ao pecador, ao pecado. Existe, essa é a primeira ação do Espírito Santo, a ação santificadora, que teve nos profetas, nos apóstolos e em toda a igreja, através dos sacramentos, através da sua ação. No caso dos profetas, não nos sacramentos, mas a partir dos apóstolos, sim. E a outra ação é a ação carismática do Espírito, ou seja, nós falávamos antes dos dons infusos, que são os dons que estão dentro, que são para nos santificar. Existem os dons efusos, é a outra ação do Espírito Santo. A ação carismática, ou seja, Deus vai dando dons especiais, não porque a pessoa merece, não porque ela é santa, mas porque Deus quer tocar a muitas pessoas. Deus quer evangelizar através de nós. Deus quer curar através de nós. Deus quer consolar através de nós. Deus quer fazer milagres através de nós. Então são os dons carismáticos, alguém que tem algum dom especial. Muitos santos tiveram dons especiais. As chagas de Cristo, está em 2 lugares, alguns até 3 ao mesmo tempo. Pessoas que tiveram o dom de serem levadas no processo que alguns chamamos de levitação, mas não seria esse o nome mais próprio, levitação, mas esses arroubamentos espirituais, os êxtases. Pessoas que também tinham o dom de visualizar anjos, visualizar Nossa Senhora, ter visões de outros santos, visões do céu, do inferno, do purgatório. Pessoas que tinham a ciência infusa de ler o coração das pessoas, de saber o que ela sentia, de saber o que ela pensava no mais profundo de si, sentia a dor dela. Então são dons especiais. O dom dos milagres, ressuscitar mortos. Então muitos santos receberam esses dons, como teve outros que não receberam esses dons místicos de forma tão clara como nós percebemos em outros. Alguns de forma muito clara, como o Padre Pio, Santo Antônio, tantos outros santos que receberam dons extraordinários como esses. Mas outros santos não, de forma muito simples, e isso não tirou a sua santidade. Então essa é a ação carismática do Espírito. Então, essa ação carismática nós podemos perceber em 1 Coríntios 12, quando é enumerado 9 carismas do Espírito Santo, onde vai falando dom de línguas, profecia, palavra de ciência, discernimento dos espíritos, interpretação das línguas, a cura, e vai falando todos esses 9 carismas. Não é que só existem esses 9, mas como de forma carismática, que nós podemos perceber de forma mais concreta, são esses 9 sim, que são mais comuns, mais usados para o bem de todos. E quem testifica se esses dons são de Deus é a Santa Igreja, segundo o Concílio Vaticano II. Não somos nós que decidimos que temos os dons. Não somos nós que vamos pedir e vamos ter. Nós podemos pedir, mas como fala o Concílio Vaticano II, se eu não me engano, na Lumen Gentium, nós não podemos pedir os dons de forma temerária. O que é de forma temerária? Eu vou pedir para que eu obrigue a Deus a me dar, isso é até uma loucura, para que eu apareça, para que eu seja conhecido como santo, como melhor. Ou seja, eu torno ter o dom carismático uma vaidade. Não é isso que Deus quer. Em 1 Coríntios 13, São Paulo ele vai orientando que de nada vale orar em línguas, de nada vale dar os bens aos pobres, até morrer, de certa forma, entre aspas, pelos outros, se não existe algo que move, que é o amor. E esse amor nós podemos entender que é a verdadeira caridade, que só quem dá essa verdadeira caridade é o Espírito Santo. Então nós podemos perceber que é necessário ter os dons de santidade, sim, são necessários para a salvação. É necessário ter os dons carismáticos, sim,
para a evangelização, para o crescimento da Santa Igreja. Quantas pessoas já não foram salvas por uma palavra de ciência? Ou seja, foram para encontros, ou ouviram numa rádio, ou na televisão, ou com um amigo, uma pessoa falando: o Senhor me mostra agora alguém que está com ódio do seu pai e não perdoa há 10 anos por causa disso, disso, disso. Isso é uma palavra de ciência. Deus está dando um conhecimento, é isso a palavra de ciência, de uma coisa que só Deus sabe e aquela pessoa. Ou seja, Deus está dando um pouco do conhecimento que Deus tem de tudo, porque Deus tudo sabe, para aquela pessoa ser tocada e sem dúvida ser salva. Queria fazer uma pequena observação bem rápido. O dom de santificação também vai beneficiar o outro, porque se eu sou paciente, o Yuri vai ficar muito feliz que eu sou paciente quando ele aprontar coisas erradas, né? Se eu sou uma pessoa alegre, que é um fruto do Espírito, claro que isso vai beneficiar o outro. Então os dons de santidade, os frutos do Espírito, eles são para nos santificar, sim, mas fazem um bem imenso a quem nos cerca. Porque imagina aí, se você convive com uma pessoa que não tem sabedoria, que não sabe aconselhar, que não tem uma força, não tem um dom da fortaleza, é uma pessoa fraca direto. Você convive com uma pessoa que não tem um temor de Deus, ela fala qualquer besteira contra Deus, contra a igreja. Se você convive com alguém que não tem um dom do entendimento, o dom da piedade, ou seja, ela não tem esse coração de filho, é difícil não ver com uma pessoa dessa? É. Só um milagre para viver com essa pessoa, né? Só outro santo para conviver. Então o dom de santidade serve para os outros, mas de forma especial me toca. Os dons carismáticos é para nos santificar? Também. Mas o foco dos dons carismáticos é para servir o irmão. Não teria sentido Deus me dar uma palavra de ciência se não tivesse ninguém precisando dela. Não teria sentido Deus me dar um dom de cura se todo mundo está com saúde. Não teria sentido Deus me dar o dom de milagre se não tem ninguém precisando de milagre. Não teria sentido Deus dar a interpretação das línguas se não tem ninguém falando em língua. Não teria sentido Deus dar o dom de línguas a alguém se aquela pessoa nem precisa rezar. Ela já é íntima de Deus ao máximo profundo, ela já está, como dizem os santos, no último grau unitivo. Então os dons é para quem precisa. Você precisa? Eu preciso. Mas muitas vezes os dons são mal entendidos na igreja. Eu vou falar depois o porquê disso. Existe toda uma história de quase 2000 anos que por isso existe dentro da igreja, não a igreja, pessoas que têm cargos, até pessoas que estão à frente mesmo. Infelizmente, alguns padres também, infelizmente, não têm entendido os dons carismáticos, não por maldade, mas até por culpa de pessoas que não sabem usar bem os dons, não culpa deles. Talvez algumas vezes sim, outras vezes não. Mas existe todo um contexto histórico por trás disso, que nós podemos estudar um pouco mais no próximo Fé e Moral. Mas pegar esses 2 minutos que faltam para falar sobre o dom de línguas. Primeiro, o que é o dom de línguas? É um dom que existiu desde o início da igreja. Atos capítulo 2. Marcos, Jesus já diz aos apóstolos que esses sinais acompanharão aqueles que crerem, falarão novas línguas, expulsarão demônios, e daí ele vai dando uma lista de sinais. Ou seja, é um sinal daqueles que creem. Eu preciso crer para receber. Não preciso ser santo para receber. Eu preciso crer para que eu receba esse dom. Não é o dom para as pessoas mais inteligentes, mais alegres. É um dom para quem precisa. É tanto que existem pessoas que falam assim: eu não tenho dom de línguas porque eu não mereço. Não, não é para quem merece, é para quem precisa e para quem Deus quer. Tem um santo padre que fala o seguinte: o Espírito Santo vem aonde ele é pedido, aonde ele é desejado e aonde ele é amado. Você ama o Espírito Santo? Você deseja o Espírito Santo? E você pede o Espírito Santo? Então está tudo certo. Então o dom de línguas é o dom, como São Paulo fala, que quem entende é Deus, porque a pessoa fala coisas ininteligíveis, ou seja, a nossa inteligência não alcança. Oséias, a pessoa ora em língua e eu não entendo nada. Nem quem está orando entende. Porque só precisa entender quando é uma profecia em línguas, que é Deus falando, através das línguas, mandando
uma mensagem para alguém. O dom de línguas não é uma profecia, é uma oração que brota do meu coração e que primeiro eu faço. E depois o meu coração vai entendendo. Então não vai obedecendo, não são palavras sem sentido, tem um sentido. Mas quem é que dá o sentido? O Espírito Santo. Então o dom de língua é o dom dos fracos, dos pobres, daqueles que precisam ser pessoas íntimas de Deus. Então o dom de línguas, existem dom de línguas de libertação, dom de línguas de intercessão, dom de línguas de louvor, dom de línguas de intercessão, dom de línguas que é chamado xenoglossia, que é o dom que é usado em Atos 2, e também foi usado no início da igreja. Ou seja, a pessoa não sabe falar italiano, inglês ou espanhol, aquela nunca estudou, e Deus naquela hora dá o dom de falar. Isso é muito raro. Hoje acontece, às vezes acontece. Já teve muitos casos. Até em Pacajus teve uma irmã que teve esse dom na jornada de falar italiano sem nunca ter estudado italiano. A Emi, outros da comunidade Shalom já tiveram esse dom e tem de forma, já não vou dizer comum, mas aconteceu muitas vezes, de falar uma língua que nem os israelitas sabiam que eles falavam aquela língua, e eles fizeram uma oração pedindo pela paz de Israel, e eles falaram assim: vocês pediram a paz de Israel? Aí eles: não, a gente orou em língua. Pois vocês acabaram de pedir a paz de Israel orando em língua. Então, é chamado xenoglossia. Você pode acreditar ou não. Como? É a sua liberdade. Ó, se eu não crer nos dons, eu já estou pretinho no inferno? Não, calma. É normal vir a dúvida primeiro. Porque você não tem experiência, ou até tem, mas o demônio nos tenta para que a gente tenha dúvida. Ou pessoas usam de forma errada, de má fé, e por isso a gente fica com dúvidas. Então, o dom de línguas é um dom simples. É um dom usado em qualquer momento. Muitas vezes eu estou no caminho, de forma discreta eu oro em línguas. Às vezes eu vou no ônibus, baixinho, sem ninguém ver, eu oro em línguas, normal. Não é um dom para se mostrar, não é um dom dos vaidosos. É um dom que é dado para quem se faz humilde. E é o Espírito Santo que vai nos edificando. É para a nossa edificação, que é edificar, construir. Deus vai construindo o homem novo em nós. Depois eu posso explicar melhor cada dom separadamente. Dom de língua, de cura. A gente vai usar o fé e moral. Enquanto não chega Pentecostes, vamos estar reunidos no cenáculo, clamando o Espírito Santo. E quando uma visita vem, pense bem aquela visita chegando. Igual um amigo meu que é muito, né, alegre, o Gerdones, que está olhando para mim agora. Quando ele chega, é com um sorriso dele, com alegria, eu tenho que aceitar ele com o quê? Com o que ele é e com o que ele vem. Se ele vem com um sorriso, se ele vem com um abraço, eu tenho que aceitar ele todo. Imagina alguém na sua casa que vai chegando uma visita, ela chega com a mão cheia de presentes, de tesouros, e você fala: não, deixa os presentes fora e entra você. No mínimo você vai ser o que? Mal educado. E depois um imbecil e um burro. Então, quando alguém recebe o Espírito Santo, tem que receber ele com tudo o que ele quer dar. Os dons carismáticos, os frutos do Espírito e aquilo mais que ele quiser dar, porque ele não tem limites. Não estou querendo dizer que quem não ora em língua é burro. Não. Tem pessoas que são mais santas do que quem está fazendo só blá 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 blá. Tem pessoas que oram em língua e tem gente que faz blá 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 blá, que não muda nunca a vida. Isso não é dom de língua. Isso é língua grande. Então cuidado. Deus abençoe.